Criar filhos é para o resto da vida. Os tempos mudam e eles passam de crianças para adolescentes, de adolescentes para jovens e de jovens para adultos. Mas a gente, de certa forma, continua cuidando e se preocupando. Hoje o episódio do PitayaCast vai falar sobre a relação de mães e pais com seus filhos. Vamos lá? Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a conversa aqui é com a Ana Carolina Bonini. Ela é psicóloga especializada em parentalidade, formada pela FMU, certificada em apego seguro pela Attachment Parenting International, pós-graduada em comportamento do século XXI na FAAP, em psicanálise, parentalidade e perinatalidade pelo Instituto Gerar. A gente vai conversar sobre a nossa relação com os filhos. Bem-vinda, Ana, tudo bom? Obrigada, Flávia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo, deixar seu like nesse vídeo. Se não está inscrito, está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. E se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já passe o link por WhatsApp para as amigas e amigos. Então, Ana, vamos assim começar pelo início da parentalidade, né? A parentalidade é o que engloba, me corrija, por favor, toda a relação de pais com os filhos. Isso. E aí a gente tem uma linha do tempo que eu acho que infinita, se você for pensar, Sim. né? Quando a gente pensa nessas relações. No começo de tudo, assim, sobre a escolha de ter filhos, você acha que todos podem ser pais? Tem gente que nasce com o dom da parentalidade e quem não escolhe, não quer ter filhos. Assim. Como que é essa questão de querer, não querer, poder ter dom? Como que é isso? Como isso funciona? Vamos lá. Bom, a gente já vai começar aqui com um ponto muito interessante, né? Eu acho que, assim, antes da gente pensar se todos podem ser pais, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouco de onde vem esse desejo. Né? Onde vem esse desejo da gente se tornar? Então, assim, a gente vive a nossa vida e, no momento, a gente se pega desejante por exercer algo que, na verdade, é totalmente desconhecido. Né? A gente ainda não viveu. Então, assim, o que eu digo é que a parentalidade, ela nunca está solta no espaço e no tempo. Né? A gente sempre está sob a influência de aspectos culturais. Né? Então, esse desejo ele vai vir muito embalado né, nas questões culturais, no que a gente idealiza de ter uma família, de ter filhos. Né? Então, assim, a experiência parental que a gente já viveu, ela é uma experiência parental como filhos. Né? E aí, em dado momento, a gente quer viver essa relação, porém, de um outro ponto de vista. Né? Então, assim, eu acho que mais do que pensar a questão né, do quem pode, quem não pode, eu acho que a gente pensar muito nessa questão, né, desse desejo, de onde vem essa vontade. E aí, assim, tem dom? Eu acho o seguinte, a parentalidade ela é uma jornada e de muito aprendizado. Né? Ninguém nasce sabendo ser pai, sabendo ser mãe. Então, assim, e além disso, é uma jornada que nos desafia muito emocionalmente. Né? É algo que a gente emprega muita energia psíquica né? Nesse tipo de relação. Então, assim, se existe dom ou não, acho que a gente pode pensar se existe mais desejo, se existe menos desejo. Né? Mas eu acho que a parentalidade, de qualquer forma, ela requer estudo, ela requer mergulho, né? Assim, tem muita coisa, assim. Eu acho que a gente, às vezes, acha que é uma coisa mais intuitiva e quando a gente vivencia a parentalidade, a gente vê que os desafios se apresentam e nem sempre a gente vai né, tão intuitivamente, assim, conseguir né, dar destino para esses conflitos. Então, assim,
E sobre a última pergunta, né? Os que não querem, eu acho que tem muito a ver com essa questão da cultura, né? Como isso vem muito embalado, a gente no Brasil tem essa coisa, né? Começa a namorar, quando vai casar? Aí casa quando vai ter filho. Aí tem o primeiro quando vai ter o segundo. Então, assim, a gente já tem um pouco dessa programação, né? De que a realização vem quando, né? Eu trabalho, eu tenho filhos e tal. Então, a gente tem esse modelo, né? Então, é o que eu falei. Ter filhos hoje em dia não é a mesma coisa que 10 anos atrás, 20 anos, 50 anos. Então, assim, isso sempre vai estar muito atravessado, né? Pelas questões culturais. E aí, eu acho que a questão de não ter filhos, hoje a gente está começando a criar mais esses espaços, né? Mas eu acho que, principalmente para as mulheres, a maternidade ainda é vista como, assim, o ápice de uma potência, né? Para a mulher. O que, às vezes, pode ser muito cruel. Porque se a mulher não faz aquela escolha, e se aquilo não faz sentido para a vida dela, ou se os desejos dela caminham para um outro lugar, né? Às vezes existe uma dificuldade, acho que no passado muito mais do que hoje, né? Mas existe até uma dificuldade, né? Da mulher se encontrar nessa sociedade, né? Dela não se sentir ali um pouco perdida. Mas eu acho que hoje, sim, a gente está construindo muito mais esses caminhos e também entendendo isso, que a potência da mulher não necessariamente está ligada só à maternidade, exato. Né? A gente tem uma série de questões rodeadas aí. Então, assim, eu acho que tanto o desejo por ter, ele vem de algum lugar, né? O desejo de não ter também vem de algum lugar. E eu acho que a gente precisa lidar muito bem com essas escolhas que são muito individuais. Né? Exato. E eu acho bom hoje porque a gente consegue discutir assim, essa questão, principalmente o do não ter, que é meio visto como, entre aspas, gente, a contramão, né? Mas eu acho interessante que está mais exposto, é mais discutido e mais assumido. Sim, né? sim. Eu acho e assim, a escolha de ter filhos, ela é muito importante. Filho é para sempre. Né? E assim, é uma mudança muito importante no seu estilo de vida, né? Então, assim, eu acho que é muito cruel a gente ter uma pressão de que tem que ter filho. Gente, peraí, né? Acho que a vida pode caminhar por muitos lugares. Né? Não precisa ser só por aí. Você sabe que eu acho que é interessante. Eu tenho filhos e eu acho que quando você tem filhos, você tem uma possibilidade de entender mais a opção de quem não quis ter. Exato. Né? Porque você sabe, você tem a noção da dimensão disso na sua vida. Sim. Né? E é uma opção, ok. Sim, simplesmente. Claro. Né? Eu acho que não é, você tem que ter, você vai se realizar. Existem várias maneiras de se realizar. Sim, e não necessariamente a pessoa vai se realizar. Né? Assim, eu acho que o exercício da maternidade e da paternidade, né? Requer, assim, uma energia despendida muito importante, né? Então, às vezes, a pessoa não se realiza. E isso também é muito difícil de encarar, né? Quando eu tive essa fantasia, quando eu achei que a maior realização da minha vida seria quando eu tivesse filho. No entanto, eu tenho e eu não sinto. Eu não sinto essa realização. Né? Isso também é muito cruel. E é difícil, porque é um caminho tortuoso, como eu falei, é uma jornada de aprendizado, não é algo dado, né? Não é algo certo, não é alegria o tempo todo, né? Então, assim, é realmente desafiador, né? Sim, é verdade. Bom, e aí quando a gente tem... Agora, passando para quem teve a opção de ter filhos, né? A infância, vamos falar da infância. Estou tentando percorrer, a gente está falando sobre parentalidade, vamos tentar percorrer uma linha do tempo para a gente tentar pincelar um pouquinho cada fase e algumas questões que a gente achou aqui que são relevantes. Então, falando sobre a infância, né? A gente sabe que primeiro, a infância é uma fase crucial, acho que na formação da psique de uma pessoa. E aí, olhando para o lado dos pais e mães, como que eles podem proporcionar uma infância sadia desse ponto de vista? Do ponto de vista da psique, né? Uma infância que vai gerar um adulto... Eu sei que acho que é quase difícil a gente ficar isento de traumas ou acontecimentos, mas como que é o papel dos pais nisso? Assim,
sem traumas não dá. Exato. É difícil, impossível. Porque senão a gente fica numa bolha, né? Não a gente dá, fica numa redoma. Assim, eu acho que o trauma, ele é da experiência humana. Então, assim, hoje eu vejo muitos pais muito angustiados com essa questão, né? Ai, agora que meu filho não tenha trauma. E aí ficam vivendo nessa fantasia, né? De que eu evito tudo, né? Eu poupo meu filho de todas as frustrações e, assim, ele não vai ter trauma lá na frente. E, assim, é impossível. Então, assim, o que eu acho a preocupação que a gente precisa ter é qual é a qualidade da infância que eu estou proporcionando. Né? Então, assim, se preocupar muito mais com isso. Qual é o ambiente que eu estou proporcionando? Qual é o tipo de relacionamento que eu estou aqui desenvolvendo com essa criança? É estar sempre muito atento. Né? Então, assim, eu acho que pais que tenham essa sensibilidade e conseguem ter uma percepção maior ali do desenvolvimento dos filhos, né? Também conseguem intervir de uma maneira mais positiva. Porém, assim, evitar totalmente, né, impossível, fantasioso, né? E aí eu acho que sobre o ponto da importância da infância, assim, tem uma frase da Lia Luft, acho que é assim que se pronuncia, que ela diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, assim, é isso mesmo. Ótimo. Né? A gente a nossa infância, ela vai ecoar durante a nossa vida toda. Porque foi ali que a gente se constituiu como sujeito, foi ali que a gente entendeu o que era fazer parte de uma família, né? Fazer parte depois dos espaços públicos. Então, assim, a infância, ela vai reverberar pela nossa vida toda. E aí tem uma outra frase que eu achei excelente, que é da Alice Miller. Ela fala o seguinte: o que acontece na infância volta integralmente para a sociedade. E aí, se a gente pensar, por exemplo, nas maiores figuras, maiores personalidades ofensoras da humanidade, né, históricas, se a gente for investigar a infância de cada uma dessas pessoas, a gente vai ver que houve muito abuso, houve violência física, psicológica, às vezes, né? Então, assim, por isso que a gente fala isso, né? Isso acaba voltando para a sociedade, porque depois esse adulto, né, vai provavelmente ter atitudes e ações, né, que podem ser muito nocivas, né? Então, assim, eu gosto sempre de pensar, por isso que eu acho que o assunto parentalidade, ele é, assim, extremamente importante, porque se a gente pensar, a gente sempre vai ter gerações, uma dando conta das outras. Né? Então, quando a gente envelhecer, estiver lá, né, em casa fazendo um tricôzinho, a gente vai precisar de uma sociedade ativa, né, para a gente poder sobreviver. Então, a infância de hoje é a sociedade de amanhã. Quem é criança hoje é quem vai tomar as principais decisões. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter um olhar muito, muito cuidadoso para a infância, né? Porque justamente isso, ali a gente está, né, de certa forma, colocando isso na linha da história do tempo, né? Então, assim, na linha da história, na verdade. Mas, assim, eu acho que é por aí, né? Acho que a infância tem uma importância muito grande na vida de uma pessoa e mais do que isso. Acho que tem uma importância muito grande para a sociedade como um todo. Legal, sabe? Muito boa essa relação que você fez, porque é isso mesmo, né? E hoje, eu até estava... semana passada eu tive uma aula na minha pós-graduação lá na ECA, na USP, e a professora Roseli, um beijo, professora Roseli, estava comentando sobre isso. Que não adianta, né, acho que tinha acabado de sair uma pesquisa do Unicef, alguma coisa assim, relatando que no Brasil a gente tem um número muito alto de violência dentro de casa, né? Infelizmente. É uma violência doméstica contra as crianças, não só contra as mulheres, mas que acaba reverberando nas crianças. Ela falou, e é isso, assim, não dá para não fazer uma relação dessa criança que está dentro de casa, numa situação de violência, e aí o menino que sai, que vira delinquente e que é morto pela polícia, enfim. É todo esse caminho, que é o que a gente está falando, que é uma coisa... que é uma questão de política pública também, essencial. É isso. Importantíssima, e assim, você está falando agora de violência física, né? Que é um extremo, mas a gente pode pensar muito em violência emocional. Que aí é uma coisa que é muito maior. Muito maior, e assim, muitas casas, né? Muito, assim, e às vezes até... Porque a gente, de certa forma, Flávia, a gente cresceu numa educação muito tradicional, né? Então, existem muitas violências normalizadas.
Sabe? Então, assim, essas coisas que a gente às vezes acha, bobagem, não é nada demais, às vezes aquilo realmente naquela criança, aquilo está ecoando de uma forma muito negativa, né? Então, eu acho que a violência emocional, ela é imensurável, né? Você falando isso agora, aí a gente vai puxando né, os pontos, né? Eu me lembrei de bullying também. Porque eu fiquei imaginando assim, você tem... Em todos os casos de violência, você tem a vítima, você tem atenção à vítima, mas eu acho que também tem que ter um olhar para o agressor, porque acontece alguma coisa, né? Eu fico imaginando que eu já continuei fazendo essa cadeia aí que a gente está fazendo para o bullying, uma pessoa que tem alguma questão, porque por que uma criança vira autor de bullying sistematicamente? Mas alguma justamente... coisa tem? A gente aprende tudo na nossa casa, né? A nossa primeira experiência dentro da nossa casa. Então, normalmente essa criança que está exercendo esse bullying, ela provavelmente sofreu isso dentro da casa dela. Sim. Porque ela vai replicar isso, né? Então, assim, por isso que as nossas experiências no nosso... ali dentro do nosso contexto familiar, elas vão ecoar para fora, né? Então, assim, eu acho a questão do bullying, por exemplo, hoje eu vejo as escolas muito mais atentas. Mas, assim, né, na nossa época de criança, era meio que, a criança tem que aprender a se defender, sabe? Não tinha esse olhar, assim. O bullying acontecia, né? E, assim, isso entre outras coisas. E a gente vê hoje uma geração adulta com muitas questões emocionais, né? Assim, a gente é uma geração super medicada, uma geração estressada. Eu achei tão engraçado. Alguém também foi a um evento semana passada que era sobre maturidade. E teve uma fala, assim, que os boomers, que é o pessoal que tem... Os baby boomers, que é o pessoal que tem 70 a mais hoje, tinha uma característica... Não sei o que eles falaram, mas o que me chamou a atenção é que eles falaram, mas a geração de 50 a 60 é essa geração que está muito medicada, muito cheia de questões. A outra também, né? A Y, né? Ali a faixa dos 30, 40. Antes, acho que também é um pouco disso, né? Eu ouvi uma frase muito boa esses dias que eu acho super... Eu tenho falado bastante, que a gente é uma geração que mirou no sucesso e acertou no burnout. Porque é um pouco disso, né? Assim... Enfim, mas aí a gente já está indo para um outro lugar. Já estamos indo para o corporativo. Voltando. Vamos lá. E aí, bom, sabe, outra coisa que eu queria perguntar para você sobre o instinto materno, Ana. Você acha que só as mães têm instinto materno, esse nome? Vamos lá. Assim, Flávia, eu acho que essa questão do instinto materno é como todas as outras em parentalidade, né? Eu acho que isso está muito sustentado pela nossa cultura, né? Então, eu acho que a gente cresce achando que quando a gente vai ter um filho, naturalmente, né, a gente vai ter, assim, né, como se fosse uma dádiva, né? Então, assim, eu acho que a própria gestação, ela já é, né, um momento ali de muita potência, né? Você está reproduzindo uma vida. E, de repente, aquela criança nasce e a gente tem um pouco essa fantasia, né? Dessa expectativa que ali a gente vai ter necessariamente algum tipo de sensibilidade que vai nos dar ali uma luz, né? De que passos a gente vai tomar. E eu acho que o que acontece é que isso também pode acabar sendo muito cruel. Porque quando um filho nasce, às vezes eu não consigo ter essa percepção. Né? Eu acho que ali são tantas emoções envolvidas que a gente não consegue ter essa percepção. O que eu acho que pode acontecer é uma relação, principalmente de mãe e filho, mas que pode ser com pai também, mas que tem um investimento de uma sensibilidade muito grande. E que é um relacionamento como qualquer outro que vai se desenvolvendo no tempo. Né? Então, acho que aquilo pode ir se afinando de tal forma que realmente a mãe passa a ter um conhecimento maior, né, sobre ali aquela pessoa que ela está educando. E aí, quando você diz, só as mães o têm, assim, mais uma vez, né, eu acho que hoje a gente ainda tem uma questão cultural muito ligada ali à mãe, né, aquela função materna primária, né, ser muito da mãe. E eu acho que, ao passo que, se outra pessoa tiver nesta função, né, ela também tá ali conferida no mesmo tipo de sensibilidade desenvolvida, vamos dizer assim. Então, assim, se eu acredito ou não acredito.
difícil responder. Mas eu acho que dessa forma um pouco fantasiosa de, né, assim, instinto de mãe, instinto materno, sabe? Assim, romantizado. Eu acho assim, que não né? é muito bem por aí, né? Porque é um pouco daquilo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo ali uma relação muito próxima, simbiótica, né? E que realmente pode te dar ali uma sensibilidade maior, uma percepção mais aguçada. Entendi. E, Ana, e os pais, hein? Você, assim, vê que, assim, das pessoas que você tem experiência, você atende, aquele papel masculino que era uma coisa distante, ainda ele está mudando da maternidade? Você acha que temos esperança? Com porque certeza. é em seguidinha, porque eu acho que, assim, o pai também... Pelo que eu entendi, você me disse que o pai pode ter também um instinto, a gente diria um instinto paterno, Sim. né? Para ter essa relação eu acho mais assim, próxima e diferente com os filhos. O que eu acho dessa questão ainda, né, é que, entendendo que isso não é dado biologicamente, né, que foi o que a gente falou ali no começo, não é dado biologicamente, não é necessariamente porque eu gestei e pari que eu vou ter esse tipo de instinto. Então, se não é tanto é uma criança adotiva, é um instinto materno, né? Então, ele não é dado biologicamente. Então, tendo esse ponto de vista, o pai também pode ter, né? O que eu acho que acontece é o seguinte, Flávia, a gente tem também culturalmente, né? Questões ali muito ligadas à questão da masculinidade. Então, assim, a gente aprendeu muito que, né, que a masculinidade, né, é ligada à potência, ligada à provisão, né, ligada à força. E aí, se a gente olhar para, por exemplo, as principais profissões de cuidado, a gente vai ver que, majoritariamente, são ocupadas por mulheres, né? Então, assim, eu acho que existe um dilema muito grande para os homens, né? Nesse sentido, e para os pais, de acessarem um pouco mais esse lugar mais sensível, né? De quando você está exercendo ali um cuidado, você precisa acessar um lugar desse. E aí tem um documentário excelente, que vale muito a pena assistir, que chama O Silêncio dos Homens. Que ele fala muito sobre isso, né? Das questões culturais que fazem com que os homens acessem muito menos essas questões mais emocionais. Então, se a gente olhar assim no sistema carcerário brasileiro, a maioria é ocupada por homens, clínicas de recuperação, índices de suicídio, enfim. Então, assim, os homens, eles acabam tomando alguns direcionamentos mais obscuros, assim, na vida deles. E eu acho que a gente tem aí um ponto importante, né? Vamos pegar um exemplo. Se uma mulher está com um problema, vivendo um problema no casamento, e aí ela chega para uma amiga e fala assim, poxa, eu queria conversar com você, estou com um problema no meu casamento, tudo. Ela vai encontrar esse acolhimento, esse espaço, muito provavelmente. Se o homem chegar para o amigo, né, e até no documentário eles falam, né, de broderagem tóxica. Para com isso, né, que não sei o quê. Então, assim, eu acho que o homem, ele, principalmente essa geração que hoje é adulta, né, tem um pouco dessa coisa de, homem não chora, engole esse choro, tá parecendo uma menina, né? Então, eu acho que isso tudo vai fazendo, né, com que os homens, de certa forma, se distanciem um pouco, né? E aí, quando você tem um filho... E hoje a gente vai falar de vários formatos de família, né? Hoje sempre, na verdade. Então, você tem ali 2 pais, você tem ali 2 mães. Uma mãe, um pai. Uma mãe, um né? pai, exatamente. São muitos formatos. E aí, eu acho que esse momento de acessar esse lugar mais sensível, esse lugar do cuidado, esse lugar desse olhar para o outro, às vezes pode ser muito desafiador. Porém, eu vejo, assim... inúmeros casos, né? Até no próprio digital a gente vê pais, assim, com um outro viés, né? Isso está mudando. E tem um outro ponto aí que eu acho que é importante, que hoje a mulher, ela ocupa muito mais os espaços públicos, né? Então, não tem mais como só um trabalhar, né? São os 2, normalmente. Então, assim, acaba que precisa ser mais compartilhado. Exato. Então, os homens também, né, de certa forma, estão ali tendo uma atuação muito mais ativa. Então, me parece que esse caminho vai ser totalmente por aí, né? Ana, só, você sabe onde tem para as pessoas acessarem?
Tem no YouTube, O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens, ó, facinho. Muito então, legal, vale a pena. No YouTube. Vale a pena, bem legal. É exatamente sobre isso que eu ia falar na próxima pergunta. A gente... como que tá essa mãe sobrecarregada? Porque o ideal seria, assim, é o que você disse, mas assim, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Né? A mulher trabalha às 8 horas por dia, ela chega em casa, ela tem que administrar, ela ainda sai, ela faz compras, ela chega em casa, ela lava a roupa, ou administra uma pessoa que ajuda em casa, né? Tem que dar as direções. E aí, como que a gente faz? Como que essa mulher faz? Assim, para não ficar estressada e... terapia, né? Porque é complicado, assim, né? Na prática, exatamente. Né? Então, é um pouco disso que eu estava falando, né? Acho que, tempos atrás, se um dos dois tivesse um bom emprego, isso já meio que bastava para a família, né? E hoje a gente tem uma situação econômica que não tem como. E assim, acho que mais de 50% dos lares brasileiros são sustentados só por mulheres. Então, isso é uma questão muito dada. E o que eu acho assim, socialmente, a gente tem pouquíssimas políticas de apoio parental. Não sei se você já ouviu falar numa frase que é necessário uma aldeia para criar uma criança. Sim. Né? Porque realmente em outras culturas, ou há mais tempo, né, existia muito isso. Você tinha muitas pessoas dando conta das novas gerações, que é um pouco aquilo que a gente falou. E a gente foi se individualizando e ficando muito ali dentro daquele núcleo familiar. E eu acho que tem uma coisa muito... assim, você teve o filho, então agora você dá conta. E não deveria ser assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma licença parentalidade, que para a mulher vai dar ali 4 meses de licença, tendo em vista que o aleitamento materno é recomendado a no mínimo 6 meses, o recomendado mesmo idealmente 2 anos, já não fecha essa conta, né? E a licença para o pai de 5 dias. Não é tão surreal isso? É absolutamente surreal. A gente vê que países mais desenvolvidos oferecem ali 1 ano e 3 meses. 1 ano compartilhado, parte para o pai, parte para a mãe, ou 2 pais, ou 2 mães. Então, assim, o que a gente hoje vive é um desamparo absurdo à mulher. E tem um pouco daquilo que a gente já falou também, né? Da gestação, né? Da gravidez, da maternidade ser a maior potência da mulher. Então, a mulher também fica muito ali presa nisso. E a gente tem um outro ponto, né? Que eu acabei esquecendo de falar, que é o nosso desejo. É o desejo da mulher de ocupar mais esses espaços públicos. Não somente uma questão de necessidade econômica, não, exatamente. Né? Existe a necessidade... que acho que pode ter essa mulher que gostaria de parar de trabalhar para poder se dedicar mais à maternidade. Ela não tem essa condição, e ainda é isso que você falou, ela chega em casa, ela tem que arrumar a casa, fazer faxina, sabe, dar conta da criança. E uma coisa muito louca que a administração da casa é uma coisa que é o que eles chamam de carga mental, esse termo, né? É uma coisa tão, assim, escondida, ela é muito escondida. Porque ninguém percebe, né? Por exemplo, meu marido vai no supermercado para mim, só que ele fala o que eu compro. Ah, sim, E chega lá, não tem essa marca. Como você não, quer. Assim, não, só que você sabe tudo que tem, tudo que é usado, de que maneira, em que dia, e aí você administra isso, aí você olha e fala, olha, você precisa comprar isso, 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 você vai na geladeira, precisa comprar isso, isso, isso. Isso é carga mental, administração. Não é só... Eu vi uma pessoa na internet também falando, uma moça... Vou dar vacinação para os filhos. O pai fala, eu vou levar para vacinar. Aí a mãe dá a carteirinha pronta, escrito que vacina tem que ir endereço do posto de saúde. Quem administra a periodicidade, qual época, qual é a segunda dose. Então, é diferente, né? Isso que acho que as pessoas têm que entender. Essa questão da divisão de tarefas não é só tarefa. Não, exatamente. E é a preocupação, né? Porque, querendo ou não, a gente está sempre ligado, né? A gente está trabalhando, mas está o tempo todo aqui. E, assim, normalmente, a mulher é que está nessa coisa mais administrativa,
né, do lar. E aí eu acho que tem um pouco disso, né, que a gente falou, tem o desejo também dessa mulher. Então, hoje a gente é super incentivada a estudar, trabalhar, tarará. A maioria das mulheres protela. Eu fiz isso, eu tive meu filho com 37. Porque eu trabalhava e eu falava, cara, eu não tô num momento bom da minha carreira, eu não vou agora, sabe, assim... então, a gente vai protelando até que chega uma hora que a gente fala, não, meu relógio biológico tá dizendo, ó, vamos lá, né, agora... E aí, a gente acaba, né, vivendo toda essa questão cultural e social de uma falta de apoio muito grande. Né? Ô, Ana, e agora falando um pouquinho de educação para as crianças, pensando em limites, você fala umas coisas interessantes. Quer dizer, hoje, eu acho que o que é impor limite? O que são esses limites que a gente tem que impor na educação de uma... Criança não, acho que pensando em criança, adolescente e tralalá, quais são esses limites? E o que realmente sabe, de verdade, um limite? Assim, eu acho que essa questão do limite é uma coisa que a gente sempre tem que ter uma certa atenção, né? Eu acho que a gente vem de uma educação mais tradicional, que a gente moldava muito as crianças, né? Então, você ia, né? De certa forma, a gente tinha essa sensação que a gente precisava. Então, tinham frases como, se não aprender em casa, a vida vai ensinar, né? Umas coisas assim desse tipo. Então, a gente tinha muito essa coisa de eu preciso botar esses limites. E hoje a gente entende de um viés um pouco diferente na questão da educação, que a criança ela já tem um potencial muito grande, né? Ela tem um potencial criativo muito grande. Então, por isso que essa coisa do limite me incomoda um pouco, porque talvez não seja o caminho do limite. E aí eu acho que tem um outro ponto muito importante. Todo tipo de comportamento, ele sempre vai comunicar alguma coisa, né? Então, quando a gente julga que essa criança está tendo mau comportamento, o que eu tenho que fazer? Impor limite. Talvez a gente possa pensar um pouco diferente. Essa criança está apresentando esse comportamento que eu julgo um mau comportamento. Então, o que eu faço? Eu tento entender. O que está por trás desse comportamento? Porque esse comportamento pode ser um sintoma de alguma outra coisa, Provavelmente não é? Ele provavelmente é um sintoma de uma necessidade não atendida. Então, ou você, sei lá, né? Um exemplo, você não está conseguindo ter tempo de qualidade ali com seu filho. E ele vai usar a forma que ele tem, pela dificuldade ainda de... Mãe, deixa eu ter uma conversa séria com você. Vamos aqui bater um papo. Vamos aqui bater um papo, não tá legal. Tô precisando mais de você. Né? Então, assim, ele não vai ter essa maturidade. Então, como é que ele vai fazer? Cara... Vou usar a minha ferramenta. Né? Então, eu acho que a gente vai um pouco erroneamente nessa coisa de essa criança não tem limite, essa mãe não bota limite. Né? E será que a gente tem que pôr limite ou a gente precisa compreender melhor? Porque eu acho que a gente vive, Flávia, uma sociedade ainda muito adultocêntrica. É muito a criança em prol do que é bom para o adulto. Então, assim, é muito bom, né? Uma criança que fica quietinha, comportada, sentadinha. Para quem? Para o adulto. Porque não é da natureza da criança ficar comportadinha, paradinha, sentadinha. É da natureza da criança ter movimento, ser barulhenta, falar alto, né? Então, assim, a gente às vezes fica, né, indo nesses limites e tentando fazer com que a criança, né, esteja ali dentro do que eu espero, do que eu acho que é bom para ela, do que eu considero um bom comportamento para uma criança, né? Então, acho que tem todas essas questões. E aí eu falo muito disso, né? Ao invés de pensar em impor os limites, pensa no seu limite. Qual é o momento que você explode? Qual é o momento que a coisa chega num ponto? Porque a gente precisa trabalhar muito os nossos limites, né? Principalmente se a gente foi educado numa educação mais rígida, mais punitiva. Quando a gente tem filhos, a gente tem muito impulso de replicar isso. Aliás, é isso que eu queria saber. Você acha que os pais replicam realmente o que... Com certeza. Os próprios pais fizeram? Com certeza. E assim, quebrar esse ciclo é muito desafiador, né? Porque a gente tende a ter impulsos de educar da mesma forma. E a verdade é que, quando a gente era criança, a visão era muito diferente. Então, assim, era uma coisa que já não, né? Violência já era condenada em várias esferas. Agora, se você batesse no seu filho para educar, era uma coisa que, né, ok, não tinha. E hoje a gente já vê que, gente, peraí,
né? Como é que a gente pode, um outro indivíduo com muito menos ferramenta, recurso emocional e físico, sabe como é que eu acho que ter uma agressão física é razoável? Né? Então, assim, eu tô falando do bater, que é uma coisa muito extrema, mas a verdade é que a gente replica muito daquilo que a gente recebeu. Então, fazer esse exercício de parar e pensar de onde está vindo isso, né? Por que essa raiva está subindo desse jeito para mim? E, às vezes, você vai investigar na sua própria história e vai perceber que fizeram isso com você. Entendi. Né? Que muitas vezes ou, sei lá, outros exemplos. A criança cai e fala, não foi nada. Não foi nada por quê, né? Pra quem? Você sabe? Você já, né? Assim, a gente dá mais esses espaços de expressão da criança. Então, assim, com certeza, a gente replica. E, assim, eu sempre falo de uma parentalidade consciente. Não existe uma parentalidade perfeita, né? Isso é realmente impossível. Mas existe parentalidade consciente. E a parentalidade consciente, ela passa muito por esse lugar. De eu conhecer a minha história, de eu entender sobre a minha infância, né? E aí, agora, o que eu faço dela? Como é que a minha criança, que ainda mora em mim, né? O que ela sente quando está diante de algum desafio com meu filho, né? Como ela reage, porque ela talvez não tenha tido espaços, mas agora eu preciso dar esses espaços. Então, é muito complicado, é muito complexo, assim. Não, e os pais têm que cuidar da cabeça, né? Mas, assim, eu acho que isso... Né? Total. Por isso que a gente falou lá no início, né? Não é uma aventura qualquer. Não, gente, não é mesmo. Não dá pra encarar, assim, vou ter um filho. Não tem como, gente. É verdade. Porque é uma... Verdade. E, Ana, você acha que com a tecnologia hoje está mais difícil criar filhos? Ai, gente, olha, eu não sei se mais difícil, mas tem uns desafios que a gente não tinha. E eu acho que, assim, daqui pra frente, meio que o céu é o limite, né? Porque tá vindo a inteligência artificial, isso tudo. Nossa. Mas, assim, eu acho que a tecnologia, ela oferece coisas muito ruins e oferece coisas muito boas, né? Inclusive, assim, até todas essas questões educacionais e parentais, a gente encontra muita informação de qualidade na internet, que antes não tinha tanto, né? Mas, assim, é óbvio que a tecnologia, ela é um grande ofensor, né? Tanto da infância quanto da adolescência. Mas, assim, o que eu acho a gente não tem muito como a gente lutar contra. Porque a tecnologia, ela tá aí, ela tá apresentada, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, ela é necessária, né? Mas eu falo muito da gente entender quais são os espaços que essa tecnologia está ocupando na vida, ou dessa criança ou desse adolescente, né? E assim, sejamos realistas, né? Que mãe não precisa ali de uma horinha botar a criança ali para assistir um desenho para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar muito quais são esses espaços que essa tecnologia está ocupando, né? Essa tecnologia, ela está fazendo uma função de regulação, né? A criança fica chateada, triste, ela vai lá e liga a televisão para aquilo, né? Ser ali um adolescente que está numa fuga, né? Ele está ali numa crise existencial, uma coisa muito profunda, e ele fica ali o dia inteiro no videogame, porque aquilo também traz uma certa alienação, um certo conforto. Então, assim, eu acho que mais do que a gente lutar contra a tecnologia é a gente tentar preencher esses espaços. Né? Isso é um desafio, né? Muito. Porque, por exemplo, eu tenho filhos adolescentes e a gente tem, por exemplo, um grupinho e os pais... A gente tem o esforço para a gente exatamente preencher esse espaço com outras coisas. Vamos fazer programas, mas a gente acaba se deparando com as questões da vida moderna. Aí quem vai poder levar, porque tem um que está trabalhando e é muito longe, outro mora longe, é trânsito, e não sei o quê, o outro está viajando e os horários não coincidiram. É uma luta, é um desafio. Esse preenchimento é um desafio. Né? Assim, mas a gente vai acho que uma preocupação também é o seguinte, quando, por exemplo, uma criança pequena, ela prefere ficar na TV do que fazer uma atividade, sabe assim? Então, acho que a gente precisa também entender onde isso está suprindo alguma necessidade dessa criança e de que forma eu posso suprir. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Eu acho que o anormal seria, por exemplo, a criança se negar a fazer uma outra coisa
por exemplo, presencial, né? Sim. Acho que isso seria preocupante. Você conseguiu um encontro com os amiguinhos, vamos supor. Não quero ir, quero ficar aqui. Prefiro eu acho que ficar, aí é uma coisa para ter, sim. né, de atenção, né? Ou então é isso que eu falei, né? A criança que busca regulação, né? Ela busca ali é um lugar de fuga e de acolhimento, né? Quando a tecnologia está exercendo. E aí eu acho que um outro ponto que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala em tecnologia é que para os adolescentes, para as crianças também, mas assim, é um risco muito grande. Do acesso a conteúdos que aquela criança ainda não está, ou aquele adolescente não está pronto, né, para acessar, e as questões das violências, né, de pedofilia, de abuso, que isso é uma coisa importantíssima. Os pais têm que ficar de olho. É assustador. Eu já peguei com meus 2 filhos conversas estranhas em aplicativos, assim, de videogame. Tem videogames que tem chat, né? Então, você imagina videogames que crianças frequentam, você imagina o que não deve ter de gente mal intencionada. E eu acho que né? Você tem que ficar muito de olho. Não, ainda tem que olhar mesmo, dar uma de fiscal, sabe? E ali é um prato cheio, né? Porque é uma vulnerabilidade muito grande. E de lugares, né, virtuais que não tem regulação, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Assim, a minha esperança é que a gente passe a ter mais regulação. Tem que ter, gente. Porque essa o terra negócio, de ninguém, né? Pois é, até o próprio Instagram, né? Uma criança de 13 anos pode ter. E se ela botar lá que ela tem, ela pode ter 5. E assim, gente, não é para uma criança estar no Instagram, não é para criança estar sabe? É para criança estar em outros lugares, ela tem que estar ocupando outros espaços. Mas, assim, é um inimigo difícil pra gente, né? Pra quem é pai e mãe hoje em dia. Falando no Instagram, você falou de 13 anos, você acha que a adolescência é a fase mais difícil, assim, da parentalidade? Lidar com adolescente? Não sei, porque eu também, o meu ainda é pequeno, né? Mas eu acho que a adolescência tem alguns desafios muito importantes, né? Primeiro que é ali naquela fase que os espaços, né, fora da casa começam a ser mais ocupados. Isso faz com que os pais também tenham menos, né? Tá menos aqui na minha rota, né? Na minha visão. Então, isso eu acho que é muito angustiante. Eu acho que tem uma coisa importante na adolescência, talvez você tenha essa sensação, que a criança, por mais demandante que seja, ela normalmente tem um amor muito incondicional, né, aos pais. E aí, eu acho que na adolescência começa a ter uma crítica muito grande, né, por parte do adolescente. Então, eu acho que os pais também vivenciam um pouco o luto de ir, aos poucos, perdendo um pouco aquela criança, né? E depois a adolescência, ela é tão veloz, né, que acho que a cada ano você tem um filho diferente. Sim. Né? Isso vai passando muito rápido. E eu acho que a outra dificuldade muito grande são essas, né, que a gente estava falando agora há pouco, né? O risco começa a estar mais próximo, né? E a gente começa a ter menos controle daquilo, porque a adolescência, ela é um despertar, né? A gente fala que ela é um segundo nascimento. Então, ali você tem um despertar de quem sou eu para o mundo, né? Eu já sei bem aqui quem eu sou para o meu pai, para minha mãe, para os meus tios, para minha casa. Mas quem eu sou para o mundo? Qual é a minha identidade fora? Isso é muito crítico. Essa transição, ela é dolorida para o adolescente. E aí, assim, na infância também, acho que a gente tem mais recursos de conexão. A gente faz uma brincadeira, a gente faz uma atividade. E aí, com o adolescente, existe uma coisa mais difícil da gente se conectar, acessar, né? De acessar. Mas eu acho... Depende muito também da qualidade dessa infância, do tipo de relacionamento que a gente foi desenvolvendo. Mas eu acho que também, se isso não aconteceu da melhor maneira, né? Ou se por algum motivo, a adolescência, ela é uma chance. Ela é ali uma segunda chance muito grande para os pais que talvez não tenham conseguido, ali de você fazer um esforço e se conectar. Mas é uma fase muito desafiadora, com certeza. Verdade. E depois, Ana, quando o filho vai escolher a profissão,
Qual que você acha que é o papel dos pais nisso? Se tem papel algum, ou se realmente é uma coisa... Porque a gente vê muita coisa, né? A gente vê muitos pais ainda muito em cima dos filhos, querendo ainda controlar a vida. Como que você acha que é essa fase? Assim, essa fase é muito cruel, né? Eu acho que a adolescência toda é difícil. Mas essa fase é aquela coisa, né? Te perguntaram a vida inteira o que você quer ser quando crescer. E ali é que você tem que responder, né? Chegou a hora de responder o que você quer ser quando crescer, sem uma referência, né? Sem ter vivenciado isso, sem ter experiência. Sem maturidade, né? Sem saber quem você é. Né? Então, assim, eu acho que o papel dos pais nessa situação é crucial, muito mais num suporte emocional, né? Do que necessariamente... Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter aí é muito assim, pra gente não projetar, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, né? Poxa, eu queria tanto ter feito isso, eu não fiz, é uma frustração, então eu quero que meu filho faça, né? Porque aí eu me realizo um pouco tem muito disso. Por ali. Então, assim, essa é uma preocupação grande. Agora, o apoio emocional, eu acho que tem que ser muito forte. E, inclusive, essa flexibilidade de talvez você vá errar, talvez não seja bem isso. Né? Quantos de nós, com ali 18 anos, sabia o que queria fazer? E muitas vezes a gente escolheu uma faculdade, acabou trabalhando com outra coisa. Né? Assim, a vida profissional, ela vai caminhando, ela vai percorrendo. As oportunidades vão aparecendo. A gente também continua estudando ao longo da vida. Então, assim, eu acho muito cruel essa decisão. E eu acho que o papel dos pais é muito mais um amparo emocional, né? Do que necessariamente uma interferência, né? Naquela escolha. E depois, quando os filhos saem de casa, hein? Como que é essa síndrome do ninho vazio, que eles chamam? Existe mesmo essa síndrome? Como que fica a cabeça dos pais? Assim, eu acho que vai depender muito até da disponibilidade, né, emocional que aquela família tá naquele momento. Assim, na verdade, a gente sempre que a gente tem mudanças, assim, importantes na nossa vida, a gente vivencia algum tipo de luto, né? Então, por exemplo, o puerpério, ele é um luto. Porque ali, né, você chegou um indivíduo, né, por hora desconhecido, novo, e você está abrindo mão da vida que você tinha, de quem você era, dos espaços que você ocupava, da sua personalidade até, né? Muita coisa vai se desfazer, se construir dali para frente. E eu acho que a síndrome do ninho vazio passa um pouco por aí. Não deixa de ser um pouco um luto, né? A minha casa, né, estava sempre cheia, a minha preocupação, a minha demanda. E eu acho que tem essa questão também, né? Como a nossa demanda psíquica é muito grande, tá muito investida naquilo. Quando o meu filho sai de casa ou vai, né? Aquilo é uma lacuna que se apresenta. Mas, assim, o que eu acho que aí entra muito uma coisa da gente conseguir também integrar bem os nossos papéis, né? O papel da mãe, da esposa, da profissional. É o tal desafio. Eu acho que, como todas as mudanças drásticas, essa é mais uma, né? E a gente também precisa enfrentar da melhor maneira possível. E esses filhos que saíram de casa... Como que os pais conseguiriam continuar sendo conselheiros, mas sem atravessar o limite da intromissão e do controle, eu acho que é uma palavra boa, né? Você tem alguma dica para pais assim de filhos mais velhos, mas que tem esse conflito de o conselheiro, aquele sábio, né, que pode dar alguma orientação, versus aquele que realmente quer controlar? Assim, Flávia, eu acho que tem uma... Eu não vou saber se eu vou te dizer exatamente como é, né? Mas não sei se você conhece o Piangers. Ele é um cara maravilhoso que fala muito sobre paternidade, né? E aí, ele, enfim, estava
sei lá, numa partida de futebol e falou, preciso ir para casa para conversar com a minha filha de 18 anos. Aí, nossa, mas você vai conversar com a sua filha de 18 anos? Ele falou assim, não, eu converso com a minha filha há 18 anos. Ah, que legal. Lindo, né? E é um pouco isso, né? Eu acho que essa construção, ela vem desde sempre. Então, assim, ali com os 18, com os 19, com os 20, sei lá, né? A gente está em cima dessa relação. E aí, quando você fala assim, como eu ser conselheira, mas não passar muito, né, ali do limite. Eu acho que é sempre importante, em qualquer relação, na verdade, né? Mais do que a gente aconselhar, é a gente ajudar a incentivar a reflexão. Para que a própria pessoa consiga, né, também encontrar. Então, se existe essa relação, se essa relação foi construída, se isso ali existe uma troca, com certeza isso vai ficar mais fácil de ser acessado. Né? Mas é o que eu falo, eu acho que qualquer momento é um bom momento para a gente estreitar e ter essa intimidade emocional, né? Isso é muito importante, ser íntimo emocionalmente dos nossos filhos. Legal. Assim, e eu ouvi também falar agora, eles estão nomeando uma coisa que sempre aconteceu, se chamam de fase sanduíche, que acontece mais ou menos, sei lá, pelos 40, 50, que é uma pessoa que está no meio da parentalidade. Ela tem um filho, adolescente, mas ela também tem pais que, de certa forma, em alguns momentos até estão adolescendo, que eles chamam, né, dessa fase, e estão precisando de cuidados, assim. Como sair bem dessa fase? Porque eles fazem sanduíche para até dimensionar e para expressar a pressão que tem nessa fase, né? Como que uma pessoa que está nessa fase faz para ficar bem, sair vivo? Olha, terapia. Eu sempre falo, o melhor caminho, né? Não deixe de ter ali a tua análise, a tua terapia. Mas, assim, realmente é um desafio muito grande, né? Porque quando você cuida de pais idosos, ali é uma inversão, né? Dos papéis. E pode ser bastante desorganizador pra gente. Porque ali você está lidando... primeiro que é alguém que para você um dia foi referência de potência, né? Alguém que te cuidava e, de repente, isso se inverte. Você passa a ter que cuidar, a ter que ter uma preocupação. Então, isso já é naturalmente desorganizador pra gente, né? E a outra questão que eu acho que está muito relacionada a essa questão da velhice, né? Enfim, é que você está ali, de certa forma, de frente para a finitude, né? A gente sabe que ali vai haver um fim, a gente só não sabe como, nem quando, mas a gente sabe que inevitavelmente vai haver. Então, isso é dolorido. E, ao mesmo tempo, os desafios da adolescência que a gente disse agora, e às vezes até isso acontece depois, porque hoje também a longevidade, né? Tá muito grande, às vezes os filhos já são mais velhos, ou às vezes não. Mas, assim, sempre vai ser muito desafiador. O que é muito importante nessas horas, eu falei da terapia, né? E eu acho que é isso mesmo. É a gente conseguir dar conta das nossas questões emocionais. É a gente conseguir trazer isso mais à tona. A gente conseguir ter com quem trocar. Porque desafiador né? Assim, não tem muito por onde. É sempre desafiador. Que legal. Ana, agora para o final, queria te pedir uma coisa. Você fala muito da importância da linguagem com os filhos e do que se diz, né, para os filhos. Você tem alguns exemplos de frases, de coisas que a gente possa dizer que, assim... faça que os filhos se sintam seguros, amparados e, sabe, e que façam um gancho façam a gente ter um gancho para ter essa relação de confiança com eles. Assim, a gente fala muito do apego seguro, né? A gente desenvolver esse apego seguro. Isso tudo vai estar muito pautado ali em um relacionamento que proporciona segurança, né? Legal. Então, eu acho que sempre que a gente pode indicar para os nossos filhos
que aquilo se trata de uma relação segura, né? Então, aqui você pode se expressar, você pode falar como você se sente, né? A mamãe está aqui para você, sempre, né? É esse olhar que a gente lança também sem o julgamento, porque esse julgamento, inevitavelmente, né, vai fazer com que essa criança compartilhe menos. Então, eu acho que é sempre a gente oferecer muita escuta e a gente sempre ter frases e falas e uma linguagem que traga essa mesma abertura, né? E eu acho que às vezes a gente também vai vivendo a vida e às vezes a gente não dá importância para o que a gente está falando, né? E a influência do que a gente fala, pai e mãe, numa criança é infinitamente maior do que qualquer pessoa. Então, tudo que a gente diz, existe um cuidado muito grande, né? Então, assim, a gente cuidar até para as coisas mais bobas, né? Ai, como você é danado, ai, como você é levado, ai, como você... Ou como você é muito inteligente, como você, né? Assim, todas essas nossas falas, elas vão criando uma série de expectativas, né? Que às vezes são muito difíceis. Então, eu diria que a gente sempre ter frases amorosas, frases acolhedoras, frases de abertura, de segurança, de acolhimento. Então, acho que é por que aí. Legal, né? Um pouco mais de amor, né? De delicadeza. Eu acho que sempre, né? Quando a gente escolhe educar uma criança de uma forma respeitosa e amorosa, a gente vê que tudo muda para a gente também, né? A gente também sente mais... enfim, né, vivencia mais essa relação de amor e de troca. Maravilha, Ana. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi ótimo, amei. Obrigada. Obrigada mesmo. Que bom que a gente conseguiu, né? É isso aí, muito bom. A gente estava tentando faz tempo. Faz um tempo. Ana, isso é muito bom. Mora no Rio de Janeiro. E a gente está tentando conciliar o estúdio aqui em São Paulo e deu certo. Foi ótimo, valeu muito a pena. Obrigada, Ana. Obrigada, eu que te agradeço muito. Foi ótimo. Bom, foi um prazer. Obrigada. Obrigada a você por ter assistido até agora. E não se esqueça de deixar o seu like se está vendo pelo YouTube. Se inscreva no canal. E se está ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas aqui pra gente. Se você gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe o link pelo WhatsApp para os seus amigos e amigas. Um beijo. Tchau, tchau.